Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta para o nosso encontro aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Gente, aqui você sabe, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. O Esporte em Debate está no ar e você vai ver no programa de hoje. Sampaio, Imperatriz e Cordino vencem seus confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Só o Moto perdeu no Tocantins. Ainda no futebol, a cobertura completa do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. Sampaio goleou Vitória no Castelão. Você vai ver ainda a reforma da quadra da Alemanha e como a obra trouxe o desporto de volta à comunidade. E mais, a primeira etapa da corrida do batom no cartódromo João Salem. Gente, tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Esporte em Debate da sua TV Assembleia. E começamos o Esporte em Debate com uma excelente notícia. Você que acompanha o Esporte em Debate aqui na TV Assembleia e também nas redes sociais, viu que no ano passado, eu e o Gregório Dantas mostramos aqui uma reportagem falando sobre o estado em que se encontrava a quadra poliesportiva do bairro da Alemanha. A obra foi realizada e hoje a gente vai mostrar como foi feito todo o trabalho e de que maneira se encontra um local que sempre foi de reunião daqueles que praticam esporte e muito mais para a sociabilização da comunidade de toda a região. Veja a quadra da Alemanha como ficou aqui no Esporte em Debate. A bola que não para. Quase todo dia, a qualquer hora, a quadra do bairro Alemanha vira cenário do esporte amador. E o espaço está de cara nova desde abril, depois de ser reformado. Luiz Roberto, que joga futsal aqui há muito tempo, lembra dos problemas na estrutura da quadra, sem teto e com aspecto de abandono. Hoje, ela está de pintura nova, piso restaurado e uma cobertura que antes não tinha. Pra gente melhorou tudo, porque a gente não tinha um teto, bastava chover, a gente não tinha como jogar, entendeu? Depois que eles cobriram a quadra, ficou muito melhor pra gente, tá entendendo? E para muitas pessoas também que gostam de fazer caminhada, fazer aqui dentro da quadra, tá entendendo? Pra gente é um incentivo, entendeu? Que é um esporte, tá entendendo? A quadra já é um espaço tradicional no bairro para a prática do esporte amador. Estudantes, jovens, crianças, adultos, a comunidade, todos usufruem do local. Ruandson destaca a importância da reforma, embora, segundo ele, ainda precise de algumas melhorias. Sobre a reforma da quadra, 80% melhorou, né, para todos os moradores do bairro, não só como do bairro, como de todo São Luís, né, que tem vários campeonatos muito bons aí. E 20% é que ainda falta concluir algumas coisas, né, inclusive quando dá uma pequena chuva, um pequeno chuvisco, ainda molha, continua molhando, entendeu? O piso não está também 100%, mas sobre o sol, tudo tá beleza, tá tranquilo, dá para aproveitar bastante. E a comunidade da Alemanha está sorrindo realmente com a volta desse importante aparelho público. Vou receber aqui meu amigo, meu parceiro, Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. A gente mostrou aqui ano passado, né, que a quadra estava realmente numa situação complicada. Precária, né? precária. A população sem esse importante aparelho. Imagine que é uma comunidade como a da Alemanha, né, que tem uma história. Ali, por exemplo, saíram grandes jogadores, inclusive Sim. de futebol e de futsal, porque o Vanberto, que é do bairro, Sim. Jogou no Dinâmico, jogou Gêmeos, jogou outras modalidades, até ser titular do Ajax, né? Foi. Depois passou pelo Sampaio Corrêa. Isso. Quer dizer, o bairro tem uma história de esporte e não podia ficar sem esse importante aparelho, né? É verdade, Julinho. E, na verdade, ano passado nós fizemos essa reportagem, como você bem lembrou, né? A Natália Macedo, né? Nossa coordenadora aqui, que é moradora lá do bairro da Alemanha. Ela é moradora, mas Isso. mais do que isso, ela tem um filho como jornalista. Isso. Essas situações, né, de instrumento de inclusão social, de esporte, Sim. de aparelhos públicos, né, que podem transformar a vida das pessoas, ela sempre tem uma atenção especial do ponto de vista também da jornalista. É né? verdade. Aí a Natália foi lá, fez essa matériazinha, nós pudemos observar até coisa assim, muito precária mesmo, né? Com as coisas caindo, o teto com vários furos, né? Que davam gotas, e então estava prejudicando muito a comunidade, estava impraticável a qualquer modalidade ali naquela quadra. Com essa reforma, não. O que a matéria mostrou agora, que por sinal foi a Milena Dutra que fez,
trouxe, Jurinha, de volta a comunidade para dentro da quadra poliesportiva, né? Praticando mais diversas modalidades. Então, a gente fez o nosso papel aqui na TV, né? Com responsabilidade social, de mostrar como é que estava... Chamar a atenção das autoridades. Isso, mostrar como é que estava antes e agora, depois dessa reforma, essa ampla reforma, que deu aquela revitalizada na quadra, e não trazendo somente moradores ali da Alemanha, não, como aquele todo entorno ali da região também. Adjacente, né? E isso também voltando, né, se inserindo no meio esportivo ali através da quadra poliesportiva do bairro. Depois do intervalo, vamos acelerar no Esporte e Debate. Você vai saber como foi a primeira corrida do batom do kart maranhense realizada no cartódromo João Salles. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e olha, vamos acelerar, porque o assunto agora é kart. A repórter Eli Coelho foi ao cartódromo João Salles, que no final de semana foi realizada a primeira corrida do batom. O ambiente é tipicamente masculino, bem mais frequente ver homens e máquinas juntos. Mas isso está mudando. Prova disso é a primeira etapa da corrida do batom. Que antes era uma brincadeira da mulherada, acabou sendo incorporado ao calendário do kart maranhense. Fantástica, né? Começou como uma brincadeira, elas fizeram ano passado 2 etapas e elas estão tão bem que a gente decidiu fazer o campeonato maranhense de F4 feminino. E você viu aí, elas mandaram brasa, foi massa, e é ótimo porque a família kart só tem a ganhar, foi maravilhoso, bacana. Jalila corre há cerca de 1 ano a convite do pai, que também pilota. A emoção e a adrenalina já são combustíveis para ela continuar nas competições. É sempre uma experiência nova a cada corrida, não dá para prever nada. Às vezes a gente vai bem no treino e quando chega na corrida acontece algum incidente, ou a gente roda, ou bate alguém, ou batem na gente. Então não dá para prever, mas assim, sempre é muito bom. Porque a adrenalina sobe, o espírito competitivo vem à tona, então nessa hora a gente larga, que é todo mundo conhecido e amigo, e é disputa mesmo. Mas ao que parece, o time das mulheres no kart vem crescendo. Essa é a primeira corrida de Sandra, que não pensa em parar por aqui. A experiência é maravilhosa, viu? Primeira vez dirigindo um kart, assim, nunca imaginei que fosse tão gratificante. E aí, incentivada pela minha colega ali, não pretendo parar, viu? Muito bom. Ô Greg, essas meninas aceleram e aceleram, olha, firme mesmo, né? Jurinho, foi muito bacana. Dessa vez a reportagem ficou por conta da Eli Coelho, né? Nossa repórter aqui da TV Assembleia. Fiquei até curioso para saber se ela pilota bem ali também. Né? Se ela pilotava bem, né? Com certeza deve pilotar. Com certeza, Jurinho. E olha, esta prova, né? Esta primeira etapa da corrida do batom no cartódromo João Salles, como você frisou, ela estava inserida no contexto da terceira etapa do Campeonato Maranhense de kart, né? E aí fizeram essa prova, que é uma novidade, né? Porque antigamente as mulheres acompanhavam os pilotos só para se divertir, brincar, não. E agora tivemos realmente a primeira etapa da corrida do batom, né? Oficial. E tem grandes pilotas, viu? A Fernanda, por exemplo, que é a esposa do Marcelo Mota. Sim. Rapaz, eu já vi alguns treinamentos dela e algumas provas, ela é boa no volante. O Marcelo Mota é o presidente do Clube de Kart de São Luís, né? O Marcelo Mota, a Fernanda, esposa dele. E ela treina bastante, ela tem uma dedicação muito grande ao kart, a Fernanda. Exatamente. E por você falou da Fernanda, que você citou aqui o nome dela, ela terminou em segundo, viu, Jurinho? Tem aqui o pódio terminou assim, ó. A Rayane foi a vencedora, né? Ganhou a medalha de ouro, primeiro lugar desta primeira etapa da corrida do batom. Logo depois tivemos a Fernanda no segundo lugar e em terceiro a Priscila. Portanto, temos a realização dessa primeira etapa da corrida do batom. Tomara que a gente consiga organizar, né, aqui em São Luís mais etapas. É verdade, mais meninas, mulheres, né, possam participar. Até porque o cartódromo, né, ele fica funcionando praticamente a semana inteira, né, com treinamentos. No sábado acontecem as etapas, de forma periódica, organizadas. E a gente tem visto que o ponto alto tem sido a organização, e essa ideia do Marcelo de levar, né, as esposas, né, as namoradas, mulheres para participar,
do kart dá um brilho todo especial a essa modalidade, né? Não, é diferente, né, Julinho? É diferente, porque é verdade. até que a gente vive aqui numa sociedade que é altamente machista, né? Nós aqui, infelizmente, ainda não A superamos. gente precisa quebrar esses paradigmas. Precisa, parece que a gente está no século XIX, né? Nem no XX, Juliano. A gente está no século XIX e trazer isso, dar oportunidade das meninas E quem demonstrarem. diz que mulher não pilota bem? E mostrar o talento delas aí é bacana e a gente vai fazer isso cada vez mais, né? Próximas etapas, nossa TV Assembleia, Esporte e Debate vai estar lá, né, Vou Juliano? lançar o desafio pra você, pra gente levar nossas esposas também. Bora, a gente leva. A Elaine e a Jéssica. Vamos, a gente leva lá as duas lá para pilotar, né? É Vamos lá. verdade. Depois do intervalo, destaque para o futebol. Você vai saber o desempenho das nossas equipes no final de semana nos campeonatos brasileiros das séries B e D. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta. E antes de falarmos de Campeonato Brasileiro, o destaque agora é a Copa do Nordeste. Porque na última semana, o Sampaio Corrêa enfrentou o Vitória, uma das gigantes equipes do futebol brasileiro, nordestino em especial. E o Tricolor de Aço nem quis saber se o Vitória é da primeira divisão. Aplicou um 3-0 e fora o baile no Estádio Castelão. A Bolívia Querida começou bem, trocando passes e apostando nas jogadas aéreas. Aos 14 minutos, Bruno Moura cruzou, a defesa do Vitória deu mole e João Paulo quase marca o primeiro. Aos 22, Bruno Moura cruza novamente e Fernando Sobral de cabeça mandou para fora. Só aos 32, o primeiro gol da partida marcado pelo atacante Bruninho, que aproveitou bem outra jogada aérea investida por João Paulo. O goleiro Kaique até que tentou evitar, mas se atrapalhou e deu melhor para o Sampaio Corrêa. No finalzinho da primeira etapa, a Bolívia Querida ainda quis ampliar o marcador com esse belo chute de Fernando Sobral. Mas o placar não mudou antes do intervalo e o torcedor já estava satisfeito com a nova comissão técnica. Sampaio está jogando muito bem, está resgatando um futebol que é capaz de fazer. Não está jogando na retranca, está jogando atacando. O time que ataca tem maior posse de bola. O Sampaio está com maior posse de bola, jogando muito bem. Dá para se dizer que há uma melhora então considerável com a mudança da comissão técnica? Bastante, melhorou muito. Em vez de ser um time retranqueiro que jogar para empatar, está jogando é para ganhar. No início do segundo tempo, o time visitante chegou assustando. Logo aos 6 minutos, Nixon bateu para o gol. Andrei desviou e a bola ainda bateu na trave. Por sorte, apenas escanteio. Mais um minuto depois, veio o troco boliviano, Maracás. Aproveitou bem a jogada e empurrou para o fundo da rede, ampliando o placar. Sampaio 2, Vitória 0. E quem pensou que já ia parar por aí, se enganou. Após cobrança de escanteio de Wellington Rato, Alisson chutou de primeira e marcou o terceiro. O jogo seguiu pegado, mas o placar parou por aí. Sampaio 3, Vitória 0. Se a gente tivesse ganho, de repente, aí do Catacoco, não seria tanto, né? Mas não foi não, foi do Vitória. Foi do Vitória, um dos gigantes do nosso Nordeste brasileiro aí. E nós fizemos uma partida de galo. O torcedor também compareceu, o torcedor vibrou. Eu queria deixar registrado assim, que sem o torcedor nós jogamos e pode ter certeza que isso nós temos que formar essa integração entre torcida e equipe. Eu falei para eles uma coisa hoje e eu quero deixar registrado. Falei para eles, podemos não fazer a melhor partida, mas nós temos que representar bem o torcedor dentro de campo. E eu hoje saio orgulhoso da minha equipe que eles representavam. Ô Greg, vamos lá. Foi uma estreia do técnico Roberto Fonseca que eu vou botar para você aqui. Nos anos que a gente tem de estrada aí, fazia muito tempo que eu não vi um treinador estrear da forma que o Roberto Fonseca estreou no Sampaio. Começou bem, né? 3-0 diante de uma boa equipe como é o Vitória da Bahia, da primeira divisão. Sim. E com a torcida meio ali que preocupada, mas a preocupação cedeu espaço, né, ao otimismo. É verdade, Juninho. A gente estava meio que receoso, né, com a estreia do Roberto Fonseca, um trabalho que começa assim no meio de uma temporada, né? E sempre temos medo, né? Assim, para pegar no meio assim, o cara não fez a preparação com a equipe, os jogadores não são os jogadores indicados por ele, pega um trabalho, como eu já disse, no meio. Ele pegou o bonde andando. Pegou o bonde andando, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo para o Sampaio Corrêa. 3-0. O Sampaio ganhou bem da equipe do Vitória no primeiro tempo. Dominou completamente a partida no primeiro e segundo tempo. O Vitória estava irreconhecível aqui em campo, né?
E vale lembrar, Julinha, que o Vitória, como você destacou aqui, é equipe de Série A. Inclusive, nesse final de semana agora, ganhou da equipe do Ceará, né? Ganhou da equipe do Ceará por 2-1. 2-1. E com um fato curioso, aqui no jogo em São Luís, o goleiro Kaique, goleiro do Vitória, cometeu algumas falhas, foi barrado, não jogou diante do Ceará, né? Foi um goleiro que foi barrado agora para essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vitória tem alguns problemas, assim, está em ebulição, vamos dizer assim, para enfrentar esse jogo de volta agora do Sampaio. Com relação a esse jogo, me chamou a atenção, né, o posicionamento tático do Sampaio no 4-1-4-1. Sim, bem claro, bem As visível. modificações que o Roberto Fonseca fez, né, ele promoveu o Fredson, porque o Joelson não pôde jogar, jogou como zagueiro pela direita. Ele tirou do time o César Sampaio, que era muito querido do Francisco Diá, colocou o William Oliveira como primeiro volante. Ele fez uma linha, né, de 4 acima do primeiro volante, né, da marcação do William, que teve aberto o Diego Silva. Ele trouxe o Diego para ser titular do time. Tinha que ser titular, né? O Fernando Sobral, que estava em desuso dentro do grupo, entre aspas, do Sampaio. Totalmente escanteado. Ele deu né? oportunidade, ele arrebentou com o jogo. O João Paulo fez uma das melhores partidas dele com a camisa. E o Bruninho, você viu como aquele carregador de piano. Uma hora ele estava compondo, fechando o meio campo e a outra hora ele aparecia ao lado do William Barros lá na frente. Quer dizer, um esquema tático para nós aqui no Brasil é um pouco de novidade. Lá fora não. A Alemanha já usa já há algum tempo, né? Mas se bem que alguns times da Série A já têm usado e abusado aí. O Corinthians já está usando isso aí faz algum tempo também. Campeão brasileiro, né? Do ano passado. Esse ano continua. Mas são poucos, né? São poucos, tá? Mas tá começando. O Corinthians ainda faz uma variação, né? Do 4-1-4-1, né? Mas está começando a ser explorado assim, vamos dizer. Aqui no futebol do Maranhão foi novidade total, né? Foi novidade total. Está começando a ser explorado aqui. O Sampaio abriu 3-0, como você disse. Eu gostei muito da atuação, como você lembrou, da atuação do Roberto Fonseca no momento que ele traz de volta para o time o Diego Silva, que foi contratado para ser titular. Foi contratado para ser titular, que foi um dos melhores jogadores ano passado com a camisa do Sampaio Corrêa na Série C, e agora volta, estava escanteado lá, o Diá não botava ele para jogar. Fernando Sobral, esse aí foi recuperado totalmente mesmo, porque não tinha nem oportunidade mais. Tinha jogo que nem relacionado. Exatamente. Outro também que estava escanteado era o Rato, né? E ele recuperou o Rato também, está dando oportunidade para o jogador. João Paulo cresceu absurdamente, na minha opinião. Cresceu porque ele era um jogador que estava jogando algumas partidas e tal, mas muito tímido. Agora não, agora ele realmente é o maestro do time, né? Distribuindo o jogo, dando os passes e tal. Então o Sampaio melhora muito com o Roberto Fonseca. Esse 3-0 aí foi um resultado muito mais do que justo. A situação do Vitória é complicada, Julinha. É porque o jogo de volta já acontece nesta quinta-feira. O Sampaio, inclusive, está em Salvador. Já treinando. Né, na capital baiana. Isso. Joga quinta-feira, o jogo foi antecipado de 21 para 19 horas. Sim. No Manuel Barradas. Pode até perder por 2 gols de diferença, que chegará ao Sampaio pela primeira vez a uma semifinal de Copa do Nordeste. O Sampaio pode chegar essa primeira vez aqui, é um resultado que seria muito expressivo, né? Fantástico para o futebol do Maranhão, né? O jogo, como você lembrou, teve essa antecipação e um fator importantíssimo, Juliano, é que nesta Copa do Nordeste tem o critério de desempate de gol fora de casa. Gol qualificado. Exatamente. Ou seja, se o Sampaio, meus amigos, fizer um gol lá, o Vitória vai ter que fazer 5 gols. 5 gols. Então, se o Sampaio der aquele calorzinho ali no começo do jogo, fizer um gol, praticamente sacramenta. Greg, já que o assunto é Sampaio, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Porque no sábado, o Sampaio jogou fora de casa, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, diante da equipe do Brasil, treinada pelo maranhense Klemer. E para quem tinha algum tipo de dúvida em relação ao que o Sampaio fez diante do Vitória aqui e o que poderia fazer na Série B, no primeiro jogo, ao comando do técnico Roberto Fonseca, essa dúvida foi dirimida. O Sampaio fez um grande primeiro tempo, abriu o placar aos 17 minutos, em cobrança pelo lado direito do João Paulo, lançamento na área, Fredson de cabeça, deslocou o goleiro, botou do lado esquerdo, fazendo 1-0 para a equipe boliviana. Aos 46 minutos, o Everton, que havia sido zagueiro do Sampaio Corrêa, fez um autogol de cabeça contra 2-0. Esse foi o resultado da primeira etapa. No segundo tempo, houve uma diferença em relação à produção do Sampaio Corrêa. O Sampaio aceitou um pouco mais a imposição da equipe gaúcha. Sofreu um gol, mas soube administrar o resultado. 2 para o Brasil, 2 para o Sampaio, 1 para o Brasil de Pelotas. O Sampaio conquista a primeira vitória na Série B também, já na era
Roberto Fonseca. E saiu da zona de rebaixamento. Isso, né? Tem alguns pontos interessantes desse resultado aí, Julinho. Primeiro é esse, o Sampaio sai da zona de rebaixamento, que é fundamental, né? Porque se você ficar ali brigando contra o rebaixamento, estando dentro da zona, é muito complicado, a pressão é muito grande, interna e também de torcedores. E todo mundo que vem jogar aqui difícil, ou lá fora, quando recebe o Sampaio, está dentro de uma zona de rebaixamento, Isso. Perde um pouco do respeito, né? Perde um pouco do respeito. O Sampaio sai dessa zona aí ingrata, né? Vamos dizer assim, essa zona do terror. Zona maldita, rapaz. O Sampaio sai dessa aí, tomara que não volte mais para essa zona de rebaixamento. O Sampaio estava jogando contra o Brasil, fora de casa, um frio danado lá, estava muito frio. A temperatura chegou a 7 graus. Exatamente, estava muito frio. Nós temos jogadores aqui do Sampaio acostumados norte e nordeste, né? E tal, é complicado. 33, 35 graus. Exatamente, 33, 35 graus. Pegou lá um frio muito forte mesmo lá. No interior do Rio Grande do Sul. E a musculatura até trava, né? Difícil. Greg? Sampaio fez um excelente primeiro tempo. Para mim, acho que talvez o melhor primeiro tempo do Sampaio no ano, se compararmos com esse jogo. B, né? Na Série B, porque esse jogo contra o Vitória aí, não. Esse jogo contra o Vitória, para mim, foi a melhor atuação no ano. Então, para o segundo tempo, o Sampaio volta sim mais atrás, é normal, tá jogando fora de casa contra a equipe do Brasil de Pelotas, vai recuar mesmo. O Brasil pressionou muito, criou várias oportunidades de gol, fez um gol, inclusive o Brasil que tem alguns jogadores ali, como você lembrou, o Everton também, o Ederciola também, com passagem aqui pelo Sampaio Corrêa, né? O Ederciola que fez o gol, né? Exatamente. Que diminuiu o placar. Isso, com passagem aqui pelo Sampaio Corrêa. De fato, o que importa é que o resultado foi fundamental para mim, sair da zona de rebaixamento. O Sampaio vai agora ter novos ares, né? Pode respirar novos ares, né? Volta aqui para São Luís para jogar a próxima rodada da Série B. Antes tem esse jogo lá na Bahia, quinta-feira, diante da equipe do Vitória da Bahia. Mas eu acho que isso aí, Juliano, está encaminhando o Sampaio aí numa fase, vamos dizer assim, de recuperação nesse ano de 2018. Tomara que engate a quinta e vá embora, né? Tomara que engate a quinta e vá embora. Só para concluir, eu queria destacar mais uma vez a atuação do João Paulo, viu? Jogou muito, rapaz. O JP João Paulo jogou muito nesse jogo. Bola, jogou muito contra o Vitória e jogou muito também contra essa equipe do Brasil de Pelotas. Mas aí você me permite dizer o seguinte, por que esses últimos 2 jogos ele jogou bem e com o Francisco Diário não jogar? Mas só o treinador que faz essa modificação? Faz. Porque ele teve liberdade. Claro, com o Francisco Diário, ele tinha que dar combate na lateral Sim. direita, ele tinha que se posicionar na frente da defesa para pegar essa bola Sim. e tentar chegar na intermediária. Aí você tem distâncias a serem percorridas de 40 a 45 metros. Desgaste. Há um desgaste físico. Lógico. E quando você tem só a finalidade, o objetivo de criar, sem aquela responsabilidade de marcar no mesmo nível, não é que ele vai ficar sem marcar, mas sem dar combate no campo defensivo, você tem tempo, condição física, a mente, né, melhor para poder pensar, sim. né? Não, o João Paulo é aquele tipo 10 clássico, né? Aquele armador, queria jogar, dá um lançamento, aquele passe também bom, tanto no passe longo quanto no passe curto, né? Distribui o lance, não pode ficar correndo para um lado para o outro. É verdade. Agora, Campeonato Brasileiro da Série D. Olha, no sábado à noite, em Imperatriz, o Cavalo de Aço detonou a representação do Belo Jardim. 4-0 foi o resultado. Foi. De novo, Imperatriz agora tomou gosto de vencer por 4 gols de diferença. Tá com tudo, não dá prosa a ninguém. E o Júnior Chicão danou a fazer gol de tudo quanto é jeito, né? Sabe como é que é o nome que eu tô dando pra isso aí, Juliano? Qual é? Efeito Marcinho. Efeito Marcinho? Efeito boa, Marcinho. Greg, boa, Marcinho gostei, veio, gostei. mudou completamente a equipe do Imperatriz, né? O Vinícius saiu lá, veio de 3 jogos no começo da Série D, 3 jogos, 3 empates. Marcinho assumiu 2 jogos, 2 vitórias. Ou seja, mudou completamente, né? Até quem não vinha fazendo gol, no caso do Júnior Chicão, estava numa seca, fez 3 no jogo anterior, Belo Jardim, né? Não, foi contra o... Não, no jogo anterior a esse. Guarani de Juazeiro, rapaz. Foi, no jogo anterior. E contra o Belo ele também fez a fazer. Fez gol de novo, exatamente. Então, o Imperatriz se coloca numa posição muito boa, nesse grupo A6 encaminhou a da Série D. Praticamente encaminhada a classificação. Porque vai enfrentar o América na última rodada fora de casa. Fora de casa. O América joga nessa segunda, né? Isso, esse aí que para definir primeiro ou segundo lugar. Mas são 15 melhores segundo colocados, pela pontuação que tem. Para mim, o Imperatriz já está na segunda fase. É bom lembrar que o Imperatriz ainda está invicto na competição, né? 3 jogos, 3 empates e 2 vitórias, né? O Imperatriz chega aos 9 pontos, o América tem 8. Hoje enfrenta o Guarani de Juazeiro, pode chegar, vamos supor aqui, se ganha, né? Até os 11 pontos. Mas vai definir a parada em casa contra o Imperatriz. Exato. Mas se o América... A liderança do grupo. Se o América ganhar hoje, ele já está classificado. Então já ia jogar contra o Imperatriz despreocupado, né? Ô Greg, outro bom resultado de um clube maranhense aconteceu no domingo na cidade de Barra do Corda.
O Cordino, comandado por Ulisses, ele tem a chave da cidade. Abre e fecha a hora que quer. Ele fez os 2 gols que deram a vitória à Onça Pintada de Barra do Corda sobre a representação, né? 2-1. Foi uma grande vitória do Cordino jogando em casa. E olha, eu tenho informações que o Ulisses, né? Ele até recebeu uma proposta antes do jogo para deixar a representação do Cordino, mas ele é empresário, tem negócios, gosta muito da cidade, não vai deixar a cidade de Barra do Corda, e principalmente o Cordino, que é o time dele do coração, né? É verdade, Julian. E o Ulisses, mais uma vez, né, destaque da partida, 2 gols, como você bem lembrou, colocou a equipe do Cordino numa situação muito boa na competição. Aí vai falar o seguinte, mas o Interporto, não. Dentro de casa você tem que fazer o resultado tem que contra ganhar. Qualquer um. Então, Cordino 2, Interporto 1. Não, tem que ganhar. Tem O Curitiba ganhar e ganhou. E aí o Cordino se coloca numa situação muito boa, só que tem um porém, Juliano. Como você destacou aqui, são 17 grupos, 15 melhores segundos, né? Se o Cordino pode até ficar em segundo com a derrota no próximo jogo, que pega o Ferroviário fora de casa. Se o Interporto... Mas aí acaba sendo perigoso. Exatamente. Se o Interporto ganha o 4 de julho, o Cordino fica em segundo. Se for empate Interporto e 4 de julho, o Cordino fica em segundo. E se o 4 de julho ganhar, aí teríamos uma disputa ali para critério de desempate e o Cordino poderia continuar em segundo, só que com 8 pontos é muito pouco para se garantir entre os segundos melhores. Né? É verdade. Já pelo grupo A5, o Motoclube e o Papão do Norte conheceu a sua primeira derrota na competição. O time rubro-negro perdeu por 3-2, jogando fora de casa para o Sparta, em Tocantins, na cidade de Araguaína, no estádio Mirandão. Agora, estava vencendo o jogo, né? Perdeu um caminhão de oportunidades, o que deixou o técnico Luiz Miguel chateado, né? Porque o Moto poderia ter saído sim com a vitória lá em Araguaína, mas foi perdendo uma oportunidade atrás da outra e acabou tendo a infelicidade no final de um gol contra, né? 3-2 foi o resultado para o Sparta. Foi um 3-2, o Moto ficou até, chegou um momento que estava ganhando por 2-1, né? Aí depois tivemos a virada do Sparta com a infelicidade do gol contra do Val Barreto, né? Centroavante da equipe do Moto. Ele fez um gol contra, mas perdeu, né? Algumas oportunidades que não dá. Que não dá pra até perder. Disseram que é porque a bola pune, né, Juliano? Perdeu tanto gol que aí mesmo. Marcou e fez um gol Quando contra. Você acaba perdendo as oportunidades. Mas, Juliano, o que importa é que o Moto já está classificado, né? Esse o Moto é o mais já está classificado, 10 pontos. Ah, né? mas perdeu a invencibilidade. Isso é uma outra história. O Moto conquistou classificação dentro de campo, passando por cima de todas essas adversidades, esses problemas. Esse grupo está de parabéns. Isso aí tem que ser exaltado todo dia. Porque uma classificação de uma Série D, que é tão difícil. Muito difícil. Né? Contra tudo e contra todos, né, Juliano? O Moto jogou contra a própria diretoria do time, que não estava dando assistência básica, né, para os atletas desempenharem o seu futebol, seu ofício de futebol. O Moto, Juliano, está com 10 pontos, o Altos tem 8, o Sparta tem 5 pontos em terceiro e o Açu tem apenas 4 pontos. A última rodada teremos Moto e Açu. O Moto está classificado, tem ainda o risco de ficar em segundo. Detalhe, todos os jogos da última rodada serão 18 horas. Né? Isso. O Moto tem ainda o risco de ficar em segundo, né? Mas mesmo que fique em segundo, vai se classificar como um dos melhores segundos. Mas se o Moto ganhar, aí pode se classificar entre os melhores primeiros. Com o apoio da nação rubro-negra, o Moto vai para cima e vai construir um grande resultado aqui no domingo. Domingo, 18 horas, Estádio Castelão, Moto e Açu, última rodada do grupo A5 da Série D 2018. É claro que uma derrota ninguém quer ter, mas eu entendo que o Moto perdeu no momento até que poderia abrir mão de um resultado como esse. Perdeu fora de casa também. Perdeu fora de casa. Não é assim também, cara, vai ganhar todo mundo. Até assim, porque o Sparta jogou a partida da vida. Jogou a vida deles, eles tinham que ganhar. E o Sparta, se ganhar do Altos agora, mas também vai pegar o Altos fora de casa, pode até se classificar. Mas eles tinham que ganhar, e ganharam. Então tem que meter um couro aqui no Açu no domingo. Tem, ganhando aqui do Açu, o Moto pode até ser um dos melhores times da Série D. Aí vai para o primeiro mata-mata da Série D. Isso, vai para o primeiro mata-mata da Série D. Ô Greg, um grande abraço. Na hora. A gente sempre faz o lembrete para você que toda segunda-feira nós estamos juntos aqui na tela da TV Assembleia e também no canal TVN, canal 17, né? 8 da noite na segunda-feira e a reprise dos programas em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Greg, vamos lá. Nossos canais de interação aí para o público participar através do WhatsApp, através dos nossos canais aí para poder sugerir pauta, falar sobre reportagens especiais. A gente tem atendido algumas delas, sempre que é oportuno, o ouvinte, o telespectador, né, ele tem sempre sugestões boas para poder fazer. Muito boas, galera, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, né, Jurinho?
que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. O nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E sempre é bom lembrar que a partir de amanhã, nosso programa vai estar completo, na íntegra, lá no Facebook da TV Assembleia, lá na página do Facebook da TV Assembleia. E aí é para curtir e compartilhar, né? Curtir, comentar e compartilhar. Um abraço, Greg. Valeu, Jurinho. Gente, um grande abraço. Continue com a programação da TV Assembleia e a gente se vê sempre aqui na TV Assembleia, o canal do Esporte Paraense. Valeu, galera. Tchau. Tchau.